Olá pessoal, sejam bem-vindos aos comentários de jurisprudência do STJ no mês de abril. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui, tentando ajudá-los a entender melhor esses informativos, o que o STJ julgou de importante, o que é importante para o seu concurso e principalmente tentando destrinchar um pouquinho os entendimentos aí dos ministros. Já adianto para vocês, teve muito julgamento, eu tive aqui uma dificuldade de preparar o resumo, porque se fosse assim a levar a cabo tudo que eu queria trazer aqui, eu ia ficar 3 dias falando com vocês. Mas obviamente que eu vou sintetizar, trouxe aqui a jurisprudência que mais me chamaram a atenção, nesse faro que a gente tem como professor, a gente traz para vocês. E eu vou fazer alguns comentários sobre eles. Eu tento já esgotar, colocar um bom resumo no slide para você já ir acompanhando, lendo, tendo a possibilidade de você revisar, depois ler o slide e entender o que o professor falou e rever a videoaula aí, para você acompanhar realmente se é aquilo e qual o posicionamento que o professor teve da leitura da jurisprudência. Mas enfim, vamos lá, não vamos perder tempo que a gente tem muita coisa aqui para revisar. Primeira jurisprudência que eu trago para vocês é a respeito do ISS, um julgamento da primeira turma do STJ, e ele entendeu o seguinte: a atividade de armazenamento de cargas em terminal portuário alfandegado está sujeito à incidência do Imposto de Serviços, que é o ISS. Essa espécie de armazenamento não se confunde com o Instituto da Locação, é diferente a locação com armazenamento, para afastar a incidência de ISS, pois não há transferência do bem direta da área alfandegada ao importador-exportador, mas para que esse a utilize por uma conta e risco, sendo certo que a área alfandegada segregada para fins de armazenamento é de acesso restrito, o que impede a cessão de seu espaço físico, competindo exclusivamente ao terminal portuário o manejo dos containers recebidos. Vocês sabem que o armazenamento é o que? Você pegar um material, colocar no armazenamento que vai ser depois exportado. Então não se confunde com a locação do local ou locação do bem móvel. Então, veja, é um instituto diferente. O que o contribuinte possivelmente tentou fazer nessa ação é confundir e dizer que era uma alocação de bens móveis para não ter incidência do tributo municipal. E não deu certo, Então, a distinção entre esses negócios jurídicos também se dá no campo da responsabilidade civil, Na locação de espaços físicos, ainda que cedido com instalações próprias para o uso almejado, eventuais danos em razão do exercício da posse direta devem ser suportados pelo próprio locatário que lhe deu causa. Já no armazenamento em questão, salvo casos de força maior, caberá à empresa que explora o terminal portuário o dever de indenizar os prejuízos causados aos proprietários por falha na prestação de serviço. Então, nesse caso aí, nós tivemos bons fundamentos para configurar o armazenamento como prestação de serviço e não confundir com locação de bens móveis. Então, veja, a natureza jurídica desse serviço é diferente, o que legitima a incidência desse tributo municipal, ok? Próxima jurisprudência que eu trago para vocês é a questão que foi julgada aqui do Executivo Fiscal, teve vários recursos especiais pendentes a esse julgamento, como vocês podem verificar embaixo, deixa eu só colocar o ponteiro aqui para ir mostrando para vocês, eu acho que vai ser mais didático. Então, veja, nós temos vários recursos especiais. A primeira sessão do STJ decidiu que o artigo 782, parágrafo 3º do CPC, é aplicável às execuções fiscais. E o que está escrito nesse parágrafo 3º? A possibilidade de inscrição do devedor no Serasa. E a grande dúvida é, se eu posso utilizar esse dispositivo, deixa eu só voltar a imagem aqui para mim. Se eu posso utilizar esse dispositivo na execução fiscal e segundo, se eu posso utilizar ele sem esgotar as outras possibilidades de encontrar bens penhoráveis, E foi julgado esses dois casos pela primeira sessão. Primeiro, que ele é aplicável à execução fiscal. Com esse entendimento, magistrados devem deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independente do esgotamento de outras medidas executivas. Então, nesses termos, o artigo 1º da Lei de Execução Fiscal embasa que o CPC tem aplicação subsidiária à execução fiscal, caso não haja regulamentação própria. E é o que exatamente acontece nesse caso.
E eu utilizei já várias vezes essa previsão na execução fiscal, né? A possibilidade de você aplicar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, né? Então você tenta lá Bacenjude, Renajude, hoje tem o Cisbajude, né? E tenta quebrar o sigilo fiscal, muitas vezes, com declarações de imposto de renda do devedor. Temos todo um protocolo para a gente fazer, mas independente de seguir esse protocolo, você já pode pedir de imediato a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, como, por exemplo, o Serasa. Então não há empecilho nenhum, né? A primeira sessão do STJ falou. Então uma boa notícia para advogados públicos, para procuradorias e principalmente para você que está estudando aí para advocacia pública, que é um bom tema aí para você trabalhar em execução fiscal, ok? Outra decisão que eu trago para vocês é a respeito de improbidade administrativa, né? Homologação de acordo. Veja que isso aqui era um tabu antes, né, pessoal? Você caberia acordo na improbidade administrativa, na ação de improbidade? Jamais, jamais. Isso é incogitável. Olha, agora já não é bem assim. Acompanhe comigo. É possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal, né? A Lei 13.964, em 2019, denominada Pacote Anticrime, que deu tanta polêmica nesse pacote, alterou o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei da Improbidade, a qual passou a dispor que o parágrafo 1º, as ações que trata esse artigo admite celebração de acordo de não persecução cível nos termos dessa lei. Veja, então, se antes não admitia acordo, agora permite. Com efeito, a aludida alteração trouxe a possibilidade de acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, editou a Resolução 179/2017, regulamentando o parágrafo 6º, o artigo 5º da Lei 7.347, para disciplinar no âmbito do Ministério Público a tomada de compromisso de ajustamento de conduta. Dessa forma, tendo em vista a homologação do acordo pelo Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, que foi no caso concreto, a conduta culposa praticada pelo recorrente, bem como a reparação do dano ao município, além da manifestação favorável do Ministério Público Federal ao acordo, tem-se que a transação deve ser homologada. Então veja, aqui essa decisão é mais importante ainda para a gente dizer o quê? É possível acordo hoje na ação de improbidade administrativa? Hoje é possível. Tá? Então não podemos dizer mais que é impossível. Várias questões anteriores de concurso público, inclusive na época que eu fiz, perguntava se era possível. Você tinha que responder que não, porque tinha uma previsão expressa na lei de improbidade administrativa. Hoje já não é mais bem assim. Ela foi revogada pelo pacote anticrime e foi colocada a possibilidade, né, do acordo para não persecução cível, que é um acordo que você vai aí para conseguir uma benesse, uma confissão, muitas vezes, do investigado, né? Então veja aí, não sei, não vejo com muitos bons olhos, mas eu não sou da área lá criminal, também não sou dessa área atuante do Ministério Público, mas eu, como tributarista intervindo nessa área, não vejo com bons olhos. Mas enfim, vamos deixar para os especialistas dessa área comentarem. Eu só apenas vou trazer o que o Supremo decidiu. Aliás, o STJ, não o Supremo, desculpe. Então, nós temos essa decisão. Outra decisão que eu trago para vocês é a respeito se poderia, não é suspeição, né? Suspeição, mas é a questão parecida com suspeição, mas se poderia a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, promover a execução fiscal tendo ela emitido a CDA, né? Então veja aqui, ó, não é vedado ao procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de dívida ativa, porque você sabe que a CDA lá na União Federal fica a cargo da PFN. Pode ela emitir e depois executar o débito? Será que isso não gera incompatibilidade, né? Então não há incompatibilidade. Então não é vedado à PFN, que emitiu a CDA, atuar como representante judicial da Fazenda Nacional na respectiva execução fiscal. Por seu turno, a Lei de Execução Fiscal, especialmente no artigo 2º, de que trata em pormenores o ato de inscrição, não se encontra suporte para o impedimento do procurador da Fazenda Nacional que emitiu a CDA atuar como representante judicial da Fazenda Nacional na respectiva execução. As vedações legais da atuação da PFN são aquelas constantes no artigo 28 a 31 da Lei Complementar 7393, que é a lei orgânica da PFN, né? Entre as quais não se encontra albergada a hipótese analisada. Por fim,
registra-se que a incompatibilidade prevista no artigo 28, inciso 3 da Lei 8.906, que é do Estatuto da Advocacia, tampouco se aplica, obviamente, ao procurador da Fazenda Nacional atuando em juízo na defesa da União. Então, veja, esse argumento de você ter incompatibilidade porque você emitiu o ato administrativo da CDA e depois você atuar em defesa desse ato, não há incompatibilidade nenhuma. Não há qualquer vedação legal. E o Estatuto da Advocacia, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele fala o seguinte: a advocacia é incompatível mesmo em causa própria quando ocupantes de cargos ou funções de direção, órgãos da administração pública direta ou indireta. Ou seja, mesmo que o procurador geral da Fazenda Nacional imita a CDA, tem um cargo de gestão, ele pode atuar na execução fiscal, não tem problema nenhum. Então, esse dispositivo aqui, esse inciso 3, volta aqui de novo a imagem, ó. Esse inciso 3 do artigo 28 não se aplica à PFN, não se aplica à advocacia pública. Porque pode ter um advogado público com cargo de gestão, cargo de direção, por exemplo, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da PFN, Procurador-Geral do município. Ele pode atuar na execução fiscal? Pode, perfeitamente. Essa vedação aqui não se aplica ao advogado público. Esse foi o julgamento do STJ, ok? Julgamento bem importante, então não é só importante para quem vai fazer prova da PFN ou AGU. É importante também para PGE e PGM, tá ok? Chama atenção para esse entendimento. Outro julgamento aqui também importante, já que a gente fala sobre incompatibilidade com a advocacia, é esse julgamento aqui, que a primeira sessão julgou que é incompatível a função de servidor lotado como agente de trânsito. Ele não pode atuar como advogado. Olha aqui o julgamento. O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com atividades desempenhadas por servidor ocupante do cargo público de agente de trânsito, nos termos do artigo 28, inciso 5 do Estatuto da Advocacia. Esse artigo dispõe no Estatuto que determina que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, para ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza, né? E essa expressão atividade policial de qualquer natureza, o texto legal buscou abarcar todos aqueles que exercem funções compreendidas com o poder de polícia, né? Estabelecido lá no artigo 78 do CTN, que regulamenta o que é poder de polícia, né? É o principal dispositivo legal que fala o que é poder de polícia. E o agente de trânsito exerce, então, o poder de polícia, segundo o STJ, para demonstrar essa incompatibilidade com o exercício da advocacia. Então, também uma decisão bastante interessante aí para você levar para o seu concurso público. Não considero como uma matéria quente para o concurso público, mas, no mínimo, uma matéria morna, né? Tá ok? Outro julgamento aqui da primeira sessão, aliás, não é julgamento, isso aqui foi aprovação de 2 súmulas, né? A primeira sessão da STJ, então, aprovou 2 súmulas importantes aqui para você marcar e estudar na hora que você estiver referente a essas matérias. Foi aprovada a súmula 646 e 647. A 646 fala o seguinte: é irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, em rol taxativo, estão excluídas de sua base de cálculo, tá? Por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º da Lei 8.036 de 90. Então, nesse caso aqui, é irrelevante a natureza trabalhista para incidência do FGTS, porque tudo que é excluído, ele já está no rol taxativo. Então, esse rol aqui que exclui da base de cálculo do FGTS é taxativo. O que tiver no rol não compõe. O que tiver, exclui, tá? Então, essa natureza, para você definir jurisprudencialmente, é irrelevante, tá? Isso que diz a súmula. Súmula 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então isso aqui já era entendimento do STJ já há algum tempo e agora virou súmula, tá? Então essa súmula aqui já retrata algo que já era consolidado no âmbito do STJ. Então, entendimento também bastante importante, tanto hoje que atualmente nós falamos em regime militar, o medo da ditadura, né? Muito polêmico em dias atuais. Então, uma pergunta sobre isso
também venha bem a calhar aí em concursos da advocacia pública. Então, deixa um asterisco, principalmente que agora é súmula, né? Súmula sempre costuma cair bastante em provas de concurso público, ok? Vamos lá, próximo, decisão do STJ que assenta a possibilidade de honorários em execução não extinta, né? Principalmente aqueles advogados que gostam de usar a exceção de pré-executividade. É possível ou não a fixação de honorários? Para o colegiado é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, né? Claro, você só exclui o sócio e a execução fiscal tem o seu curso. Nas hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da exceção de pré-executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, o efeito em relação aos demais executados. Dessa forma, foi fixada a seguinte tese. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Veja, decisão também importante e aplicável à execução fiscal. Isso é muito comum, por exemplo, você ajuiza uma ação, consegue o redirecionamento contra 3 sócios. Aí você tem a exclusão de um sócio, ele consegue, através de uma exceção de pré-executividade, a sua exclusão e prossegue contra os demais. Esse advogado que atua na sessão de pré-executividade em defesa do sócio tem direito a honorários? Com essa decisão do STJ, sim. Hoje já se encontra, então, consolidado, através de tese aprovada pelo STJ, que há possibilidade da fixação, frente ao princípio da causalidade, que é aquele que deu causa àquele ajuizamento. Aí vai responder pelos honorários, ok? Próximo julgamento, STJ, né, a primeira sessão da STJ, fixa tese sobre devolução de valores previdenciários. Né, um julgamento bastante importante aqui. Isso aqui também era bastante cogitado e costuma cair bastante em provas de concurso. Né? Então vamos lá. Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, material operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo desconto no percentual de até 30% de valor do benefício pago ou ao segurado beneficiário, ressalvada a hipótese de que o segurado, diante do caso concreto, comprova a sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Ou seja, aqui o STJ apertou um pouquinho o seu entendimento, se tornou mais rígido, colocando como regra que é possível o desconto, a repetição desses valores pagos indevidamente ao segurado, exceto se ele comprovar sua boa-fé e de que não havia como ele comprovar, não havia como ele saber que era indevido esse pagamento, tá? Ou seja, atribuindo a responsabilidade, a culpa pela administração pública. Dessa forma, pode-se afirmar com segurança que no caso de erro material operacional para fins de ressarcimento administrativo do valor pago indevidamente, deve-se averiguar a presença da boa-fé do segurado, concernente à sua aptidão para compreender de forma inequívoca a irregularidade do pagamento. Ou seja, se a Fazenda Pública comprovou que o segurado tinha como saber, já era, ele vai ter que devolver o dinheiro. Tá? Então essa é a regra do jogo. Aí o artigo 154 do decreto 3.048 autoriza a administração previdenciária a proceder ao desconto daquilo que pagou indevidamente. Todavia, a dedução do benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante do erro da administração. Né? Nesse caso, caberá à administração previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto, né, o limite é o desconto de 30% do benefício, para você também não pegar 100%. Aí você deixa o beneficiário também sem nada. Então tem um limite de 30% estabelecido nesse decreto. Então os ministros também modularam os efeitos da decisão, que será aplicada aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acordo. Também para modular, para você não ser surpreendido, você que ajuizou a ação antes, né, desse acordo. Então tudo que for ajuizado
a partir da publicação do acordo já aplica essa nova decisão. Para os anteriores vale a decisão anterior, que é mais flexível, que aplicava apenas a questão da boa-fé do administrado. Agora, se você tem como constatar que ele sabia que era indevido, ele recebeu e mesmo assim não falou nada, ficou omisso, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Então ficou um pouquinho mais rígido esse entendimento aí do STJ. Ok, pessoal? Tranquilos? Então, aí uma decisão bastante importante. Agora tem outra decisão do STJ que fala da devolução de valores por servidores públicos. Vamos ver se o entendimento é o mesmo. Deve ser o mesmo, né? Se não for, aí nós temos aí duas decisões para a gente estudar separadamente. Esse aqui foi um julgamento da primeira sessão, né, do STJ e diz o seguinte: os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional e de cálculo, não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela própria administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova a sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração que não era possível constatar o pagamento devido. Ou seja, a mesma decisão. Temos a mesma linha de entendimento do STJ, tanto na questão previdenciária quanto na questão de servidores públicos. No julgamento de recurso especial repetitivo, né, o tema 531, definiu-se que quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo assim que ocorra o desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a súmula 34 da AGU, né? Impossibilitar a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da administração pública, sem análise do caso concreto da boa-fé objetiva, permitiria o enriquecimento sem causa por parte do servidor, né? Ofendendo o artigo 884 do Código Civil. Por tudo isso, não há que se confundir erro na interpretação da lei com erro operacional, de modo a que ele não se estende ao entendimento fixado pelo recurso repetitivo 1244182, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente decorrente do erro de cálculo operacional da administração pública. Ou seja, eu vou ter que avaliar, além da boa-fé objetiva, se ele teria como saber. Ou seja, para mim estaria englobado, né? Ele não estaria de boa-fé se ele soubesse que aquele pagamento é indevido. Então você não vai averiguar somente esse erro operacional de cálculo. A administração errou, te pagou a mais, mas você recebeu sabendo que recebeu indevidamente, aí você vai ter que devolver. Se você não sabia, não teria como saber, não tinha razões óbvias para saber, aí você tem boa-fé objetiva e não tem essa obrigação de devolver, ok? Então uma decisão também bastante interessante para direito administrativo. Outra decisão sobre a remissão, pessoal. Vocês já estudaram sobre a remissão? Não a remissão com 2 S, mas a remissão com C cedilha. Vocês já devem ter escutado isso de algum professor processualista, né? Então vamos lá. O termo final para a remissão da execução é a assinatura do auto de arrematação. Essa aqui é a moral da história, né? Vamos ver a tese aprovada. A remissão da execução consiste na satisfação integral do débito executado no curso do processo e impede a alienação do bem penhorado. Essa prerrogativa está prevista no artigo 826 do CPC de 2015, cuja primeira parte estabelece que antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, ou seja, salvar aquele bem pagando o débito, né, na sua integralidade. Embora o dispositivo legal colecionado faça referência à alienação, não se pode olvidar que a arrematação se trata de um ato complexo, que nos termos do artigo 903 do CPC, só se considera perfeita e acabada no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Logo, a arrematação do imóvel não impede o devedor de remir a execução, caso o auto de arrematação ainda esteja pendente da assinatura. Então, a possibilidade é você ter a remissão até a assinatura do auto de arrematação, né? É uma possibilidade e é muito importante porque isso aí pode despencar na sua prova de processo civil, né? Então, muito importante aí você estudar, porque poucos alunos estudam com profundidade o processo de execução. Hoje, cumprimento de sentença e normas aí que envolvem leilão e todos aqueles processos para leiloar, para vender o bem penhorado.
Então sugiro que vocês vejam essa jurisprudência e deem uma lidinha lá, pelo menos de leve, superficial, mas leiam o capítulo que fala sobre penhora de bem e leilão, ok? Outra decisão que eu trouxe para vocês sobre remissão, também julgada aqui pelo STJ, fala o seguinte: para a remissão da execução, o executado deve depositar um montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custos e honorários. Porque o que estava sendo questionado aqui? Será que eu posso depositar só o valor do crédito e não os acessórios? Né? Não é isso que o STJ entende. O artigo 826 do CPC exige para a remissão da execução que o executado pague ou consigne a importância atualizada da dívida acrescida de juros, custas e honorários. Assim, é imprescindível que o executado deposite o montante integral do crédito e seus acréscimos, né? Seus acessórios. Não só honorários, né? Honorários faz parte desses acessórios. Então aí bastante importante esse julgamento, pessoal, porque mexe com o processo civil, que é uma matéria importante para o seu concurso, e segundo, trabalha com o instituto aí não muito aprofundado pela doutrina, que é o Instituto da Remissão. Então, bastante importante você entender isso aí. Duas decisões do STJ para vocês estudarem sobre isso, tá ok? Outra questão que eu trago aqui é o caso da prescrição da análise de aposentadorias pelo TCE, né? Aposentadoria de servidores públicos. Aqui, ó, os tribunais e contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da onde? Da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Ou seja, você tem análise pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, ou seja, aonde o servidor está lotado. Então ele vai fazer uma análise inicial, por exemplo, através do RH do seu órgão público. Após o RH aprovar, vai lá para o Tribunal de Contas. E esse Tribunal de Contas que vai analisar a legalidade. Então, quando chegar no Tribunal de Contas, começa a correr esse prazo prescricional da análise da aposentadoria, reforma ou pensão. Prosseguindo aqui só para a gente entender mais. Em decisão anteriormente proferida, essa turma consignou, considerando a jurisprudência firme dessa casa, no sentido que, por se tratar de ato complexo, a aposentadoria de servidor público só se completa com análise pelo TCU, e, portanto, não corre o prazo decadencial entre a concessão pelo órgão e a decisão final proferida pelo TCU. No entanto, o STF, em julgamento realizado sob a sistemática de repercussão geral, pacificou o entendimento de que, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da legítima confiança, ou confiança legítima, os tribunais e contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato da concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, né, que é o tema 445 de repercussão geral. Então aqui o STJ se filiou ao entendimento proferido pelo STF. Então bastante importante esse julgamento, pessoal. Importante para direito financeiro e importante para a prova de direito administrativo. Então preste bem atenção que é um prazo prescricional que o STF julgou e agora o STJ está aderindo. Outro julgamento importante sobre negócio jurídico processual, né? Para quem gosta de processo civil, aí é um julgamento bastante importante da 4ª turma do STJ. Diz o seguinte: o negócio jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquecer o juiz, ou seja, precisa de homologação judicial. O artigo 190 do CPC formalizou a adoção da teoria dos negócios jurídicos processuais, conferindo assim certa flexibilização procedimental ao processo, tendo em mira a promoção efetiva do direito material discutido. Ou seja, é possível fazer um negócio processual? É possível fazer acordo? É. Assim, não se sujeita a um juízo de conveniência pelo juiz, prevista a recusa de sua aplicação, somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em alguma parte se encontre a manifesta situação de vulnerabilidade. Nessa linha de interlexão, no que se respeita ao caso concreto, é possível afirmar que todas as vezes que a supressão do contraditório conduzir à desigualdade de armas no processo, o negócio processual ou a cláusula que prevenir tal situação deverá ser considerado inválido. Ou seja, tem que passar por um controle judicial essa situação, para não desequilibrar o contraditório e a ampla defesa das partes.
No outro ponto, vislumbrando o juiz na análise do instrumento que a transação acerca do contraditório não torna uma das partes vulnerável, dadas as peculiaridades do caso, é possível reconhecer-lhe a validade. Então veja, pessoal, esse caso aqui, a maior dúvida é se deveria passar pela homologação judicial ou não o acordo processual. Deve passar. E o juiz pode invalidar quando isso contaminar o contraditório em ampla defesa, ou seja, a equivalência das partes no processo. Né? Você pode abrir mão de direitos processuais, por exemplo, a audiência de instrução, regulamentar o ônus da prova, só que isso não pode chegar ao ponto de contaminar o contraditório em ampla defesa, que são direitos imanentes das partes. Né? Ok? Outra decisão aqui que eu chamo a atenção, cumprimento de sentença, também questão processual que o STJ julgou. Tivemos vários informativos aqui trazidos, por isso que está um volume maior nessa edição aqui de informativos, de comentário de informativos. Mas, enfim, eu me comprometi a trazer tudo que é importante para vocês. Por isso que eu vou me alongar um pouquinho mais nessa edição. Aqui, sob a égide do CPC 2015, diz o STJ, é irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do devedor para o pagamento de quantia certa, ou seja, o despacho de intimação do cumprimento de sentença. Diz o STJ que é irrecorrível. Observa-se que agora a intimação do devedor para pagamento se afigura como despacho de mero expediente, pois é conceptário legal da provocação do credor para a satisfação do seu crédito. O juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado no CPC. Dessa forma, é irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do devedor para pagamento de quantia certa por ter natureza jurídica de despacho. Então, esse despacho aí de intimação que é equiparável quase ao despacho de citação, né? Mas no caso, como é uma fase processual, o cumprimento de sentença, a intimação então se equipara a despacho. Então não cabe, não é cabível agravo de instrumento nesse caso, ok? Mais uma decisão aqui para a gente encerrar então nossa edição de abril, é sobre precatório. Olha aqui uma decisão sobre precatório. É matéria importante para direito constitucional, né? E principalmente direito financeiro. Para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária a conjugação dos requisitos constantes no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal, ou seja, dívida de natureza alimentar e titular idoso ou portador de doença grave. Será que ele tem direito ao pagamento preferencial? Né? Dispositivo previsto na Constituição em lei. Na forma da Constituição Federal, para obtenção de preferência no pagamento de precatório, é necessário que o titular seja idoso ou portador de doença grave e que o débito seja de natureza alimentar, não sendo possível dar interpretação extensiva ao comando constitucional. Então tem que ter esses requisitos para ter a preferência. Assim, no caso do crédito do precatório ser de natureza comum, a Constituição Federal e a Lei 10.471 não lhe asseguram o pagamento prioritário de tal crédito, mesmo que o titular tenha idade avançada. Então, veja, não basta você ter idade avançada. Você tem que ter crédito alimentar e ali somar com o requisito da idade avançada ou portador de doença grave. Mas a natureza do crédito tem que ser alimentar. Se for natureza comum, não tem direito ao pagamento preferencial. Beleza, pessoal? Uma interpretação pelo STJ, claro que está sujeito ao STF ainda a mudar o entendimento, mas é o entendimento que nós temos até o momento. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui nos informativos, peço desculpas de me alongar muito aqui na discussão e ser um pouquinho mais rápido, é que tinha muito volume e eu não queria perder nenhuma decisão importante, queria trazer todas elas para vocês, tá ok? Nos encontramos então mês que vem com mais comentários à jurisprudência do STJ. Um grande abraço.